texto bíblico, Juízes capítulo 7, deve estar transcrito aqui, sim, vai estar, versículo do 1 até o 16. Amém? Eu faço a leitura em nome de Jesus. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava no norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos, como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se esmagou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento medianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, se vocês quiserem, e eu acredito que deveriam, é uma história linda desse homem Gideão, que no capítulo 6 de Juízes explica o porquê esse povo estava indo para essa guerra. O povo tinha desobedecido a Deus, tinha desagradado a Deus, e durante 7 anos os amalequitas e os medianitas estavam tomando toda a colheita deles. E Deus estava permitindo isso. Mas chega um momento em que o povo de Israel pede que Deus levante alguém para libertá-los, que Deus tenha misericórdia deles. Então, aí lemos essa história de Gideão, que é chamado pelo Senhor para libertar, para ir para essa batalha com esse povo. Seria o povo de Israel contra os medianitas, os amalequitas. De um lado, 32.000 homens, os homens que estavam com Gideão. Do outro, 135.000 homens. Uma luta fácil, algo tranquilo de se fazer, né? 32.000 contra 135, tranquilo, bem facinho. E aí Deus, para facilitar as coisas, vem para Gideão e diz para Gideão: olha,
Tem gente demais. Tem muita gente aí. Para que a glória seja minha, manda um pouquinho embora. Manda 22 mil embora. E aí eu imagino Gideão olhando, Senhor, são 135 mil do lado de lá. Manda 22 mil embora. Todos aqueles que estiverem tremendo de medo, manda embora. Como se não bastasse, Senhor, mais uma vez, diz a Gideão, tem gente demais. Ainda tem muita gente. E ele dá uma direção a Gideão como separar o resto do povo. E como nós lemos aqui, aqueles homens chegam à beira d'água, e o Senhor pediu que se separasse aqueles que se ajoelhassem como cachorro para beber água, daqueles que levariam a sua mão à água e levariam até a boca. E ficou uma grande turma para brigar contra esses 135 mil. Ficou 300. Então, eu escuto muita gente falar os 300 de Gideão, e eu queria dizer essa noite, os 301 contra 135 mil. Uma luta fácil, mas a sua luta, a minha luta, ela é difícil às vezes, ela é impossível, como também era de Gideão. Mas Gideão, Deus como fez com Gideão, vai fazer conosco nessa noite. Ele deu a vitória para Gideão. Ele deu a vitória para aqueles 300 juntamente com Gideão. E ele lutou aquela batalha. E ele também vai lutar a minha e a sua. Amém? Do outro lado, como eu mencionei, nós vamos ver para frente. Logo depois, Gideão ficar somente com os 300. Deus nota que Gideão está com medo. E diz para Gideão, vai lá. Desce até o acampamento. Lá no meio deles, com o seu amigo, seu servo Pura, e escuta o que eles estão falando. Já não bastava um homem que tinha 32 mil soldados com ele, agora tinha 300. Mas Deus manda ele deixar os 300 para trás e ir com um só lá no meio do acampamento. Vai lá e escuta o que eles estão falando. Deus viu que Gideão estava com medo. E assim mesmo mandou ele ir. E ele foi. E ele escuta um sonho. E esse sonho dá a certeza da vitória dele. Pela fé, queridos. Pela fé. Você crê que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida essa noite? E Deus fez. E quem lutou não foi Gideão. Quem lutou foi Deus. Deus venceu a batalha de Gideão com aqueles 300 e ele vai vencer a nossa também. Amém? Gostaria de dividir com a igreja algo que determinou a vitória de Gideão com esses 300. Um Deus que nos conduz a grandes conquistas é um Deus que não nos isenta da responsabilidade de fazer a nossa parte. Eu vou repetir. Um Deus que nos conduz a grandes conquistas, ele é um Deus que não nos isenta da responsabilidade de fazer a minha parte e a sua parte. Gideão tinha 32 mil homens para a sua batalha. E como eu mencionei aqui algumas vezes, contra 135 mil. E ele tinha pela frente algumas decisões difíceis para tomar. Porque ainda que tivesse uma esperança nele, eu não sei aqui, quem aqui já brigou na escola? Levanta a mão aqui. Os homens aí, os meninos aí, quem já brigou na escola? Lembra da turminha? Quando vinham uns assim, a primeira coisa que a gente fazia quando ia ter uma briga na escola, a gente contava quanto que tinha do outro lado e quanto que tinha do lado de cá. É verdade ou não é? E se fosse maior, o que a gente fazia? Na maioria das vezes, rapava fora. Gideão ele tinha uma decisão difícil pela frente, queridos. Deus o chama para liderar essa batalha. E quando o chama, diz para ele, deixa 22 mil para trás. Mas o que isso quer dizer para a minha vida? Quer dizer para a minha vida, para a sua vida, que são decisões difíceis. Vamos colocar no lugar de Gideão. Indo para uma batalha e tendo que tirar soldados do seu lado. Existem pessoas que estão do nosso lado, existem coisas que estão conosco, que nós não queremos tirar do nosso lado, mas nós precisamos tirar do nosso lado para vencermos a batalha. E era isso que Deus estava fazendo na vida de Gideão. Deus manda ele tirar quem estava com tremendo de medo. Porque Deus dizia, no meu entender, aqueles que estavam tremendo de medo, Gideão, vão atrapalhar a sua vitória. Vão atrapalhar aquilo que eu quero fazer através da sua vida. Então, aqueles que estiverem com medo, tirem eles do seu meio.
Logo, precisa mais uma vez tomar uma decisão difícil. Quantos aqui já tiveram que tomar decisões difíceis na vida? Será que é só eu? Mas olha, as decisões difíceis nos levam para um andar mais alto. Muitas de nossas vidas. E se nós pensarmos bem e tentarmos voltar ao tempo, nós vamos lembrar de algumas decisões onde nós tiramos algumas coisas da nossa vida que foram muito bom. Eu posso lembrar facilmente de algumas coisas que Deus tirou da minha vida. Que no momento eu não queria, mas Deus tirou. Nós precisamos lembrar aqui que existem coisas que nós gostávamos, às vezes de estar no meio, de estar em tais lugares, mas que Deus tirou na nossa vida e que faz muito bem para nós, mas que naquele momento a gente não queria que saísse do nosso lado. E assim eu penso que Gideão estava. Senhor, mas são 135 do lado de lá, o Senhor está mandando eu tirar 22 mil. Sim. Existirão a sua parte no momento da batalha, que serão decisões difíceis e que o Senhor vai te conduzir para tomar essas decisões. Mas elas têm que ser tomadas. Os covardes têm que ficar para trás, porque covarde vai nos atrapalhar. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que nos motivam. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado que nos empurram para frente. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado que de verdade somam. E às vezes nós procrastinamos ao tirar do nosso lado porque nós achamos que está fazendo bem, mas não está. E era isso que Deus estava tirando de Gideão. Também a palavra dele aqui nos mostra que ele tirava aqueles homens para que a honra e a glória fosse dele, para que o povo não se exaltasse pela vitória. É a palavra dele. Mas me permite pensar também, porque ele também diz na palavra que tirassem aqueles que estavam tremendo de medo. Então existem momentos em nossas vidas que as decisões difíceis fazem parte. Ah, mas é muito difícil. Fazem parte. Imagina numa guerra. Imagina como a palavra nos mostra, como se fosse uma multidão de gafanhotos, como se fosse a areia da praia. Esse era o exército que eles iam lutar contra. Não era uma decisão difícil, mas a vitória foi conquistada através de decisões difíceis. Então, decisões difíceis. Se nós queremos uma vitória no Senhor, elas precisam ser tomadas. Precisam ser tomadas. Difíceis, mas precisam ser tomadas. Deixar para trás aquilo que te atrapalha, ou identificar o que te atrapalha. Às vezes a gente não quer escutar, não quer ver, ou se faz de bobo. Verdade ou não? Mas está te atrapalhando. O texto nos mostra que pessoas, soldados, estavam com medo. E eles não estavam preparados. Eu penso comigo, e já escutei o nosso próprio pastor aqui pregando alguma vez sobre Gideão, e ele pensou conosco aqui, numa quarta-feira como essa, eu imaginei aqueles soldados, o porquê de tirar aqueles que se ajoelharam e não tirar aqueles que levaram a água até a boca. Se os soldados estivessem do outro lado, aquele que levou a água até a boca, ele está aqui, ó, está olhando lá e está levando a água na boca, ele está preparado para a batalha. Mas aquele que abaixou na água, se vier alguém, tchau para ele. Eu penso isso, a Bíblia não diz isso. Sou eu pensando. Eu e você precisamos sim, difícil, mas identificar aqueles que estão atrapalhando a nossa caminhada. Às vezes pessoas que nós amamos. Às vezes pessoas que estão caminhando conosco. E por favor, não leve nada ao extremo. Peça que o Senhor te conduza a essas decisões. O Senhor conduziu Gideão a tomar essas decisões. Que existem pessoas que talvez possam estar ao seu lado, mas não deveriam nem estar dentro da sua casa. Existem pessoas que, toda vez que você busca uma palavra positiva, ela não te dá a palavra que você está precisando escutar. Eu, nesse dia de hoje, eu recebi várias ligações. Pessoas que queriam orar pela minha vida. Pessoas que me mandaram uma mensagem pelo WhatsApp para ministrar na minha vida.
Pessoas que me disseram durante a semana: Lele, estou orando pela sua vida. São pessoas assim que você querem durante a sua vida. São pessoas que te ligam durante o dia, te abençoam o seu dia, abençoam, lutam com você de verdade nas suas batalhas. A gente quer do nosso lado pessoas que de verdade estão conosco. Se você vai fazer um teste para entrar num trabalho, você tem que passar por algo seletivo, não é verdade? Um policial não entra na polícia somente por entrar. Você não tira uma carteira se você não passar num teste. E as pessoas, para entrarem na nossa vida, elas precisam ter critérios. Nós precisamos ter critérios. Que tipo de pessoa que eu quero ao meu lado? Que tipo de pessoa que eu quero que caminhe comigo? Quais são as pessoas que estão me orientando? Quem está caminhando comigo? Porque se eu estou caminhando para uma batalha, eu quero pessoas que vão lutar comigo de verdade, que no momento em que eu levantar a minha espada, vão levantar a espada junto comigo. Ainda que seja uma luta que aos meus olhos como homem não tem jeito. Mas se você sabe que o Senhor está com você, você quer do seu lado pessoas que vão levantar a espada junto com você. É para Deus, irmãos. Glória a Jesus. Caminhe com pessoas que estão atentas ao seu lado, que te direcionem. Que te mostrem, que apontem o seu erro. Que te queiram ver crescer, que te queiram ver andar para frente. É importante selecionarmos sim com quem andamos, quem escutamos. Meu Deus, a internet está bombardeando o povo. O diabo está fazendo aquilo que ele sabe fazer, tentando destruir. Nós, cristãos que escutamos a palavra, que somos ministrados, queridos, selecione aquilo que você escute. Não sai escutando tudo, não sai absorvendo tudo. A nossa mente é uma esponja. Selecione o que você escuta e selecione quem você escuta. Vai para a palavra. Olha aqui, ó. Não tem ninguém melhor para nos direcionar do que o Senhor. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Queridos, é preciso lutar as nossas batalhas, mas é preciso colocar e aceitar e deixar e permitir somente quem está do nosso lado, quem de verdade estiver pronto, quem de verdade você selecionar. Não deixe qualquer um caminhar ao seu lado. Não escute qualquer palavra, não escute qualquer mensagem. Vigie. Pensa friamente, quem você quer do seu lado, com quem eu ando, com quem eu tenho andado. Quantas decisões na sua vida você tomou e você foi vitorioso, porque você tirou da sua vida algo que estava te atrapalhando. Aqueles que me conhecem aqui, fica fácil falar. Você está olhando para um cara que deixou o vício de lado, que está aqui nesse púlpito hoje. Mas quantas coisas nós precisamos e tiramos da nossa vida para poder chegarmos até onde chegamos. E queridos, não tem jeito, as decisões difíceis vão ser tomadas, elas precisam ser tomadas. Ainda existem coisas que têm que sair da nossa vida para chegarmos no próximo lugar. Naquela vitória que o Senhor tem para te dar e vai te dar essa noite, existem coisas que você precisa tirar da sua vida. O que você está vendo? O que você está assistindo? O que você está recebendo? Porque o Senhor tem uma vitória para você. Gideão fez aquilo que Deus pediu para ele fazer. Deus o direcionou. E eu e você estamos fazendo aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer. Pense. Deus vai nos conduzir a conquistas. Deus vai nos conduzir a conquistas. Mas tire da sua vida aquilo que está atrapalhando. E se você não identifica, pede a Deus para identificar. E tenha a coragem, tenha a atitude de tirar isso da sua vida. Não foi fácil para Gideão dispensar 31.700 homens. Pensa. Se ele estava feliz com 32, imagina ele olhando para 300, como um homem, como eu e você. Pensa. Senhor, se com 32 eu já achava difícil, mas eu estava indo porque o Senhor me mandou. Imagina com 300, queridos. Traz para nós. Traz para nós. Mas eu tenho para te dizer
que se nós formos obedientes como Gideão foi, se nós fizermos a nossa parte, tirarmos do nosso caminho aquilo que está atrapalhando, como na vida de Gideão, nós vamos viver uma vitória que o Senhor tem para nós. Glória a teu Deus, glória a ti, Jesus. Faça a sua parte, não tenha medo. Deus vai te direcionar naquilo que você tem que tirar da sua vida. Um Deus que nos conduz a grandes conquistas, Ele não exige que nós sejamos perfeitos. Um Deus que nos conduz a grandes conquistas, Ele não exige que nós sejamos perfeitos. No capítulo 6, o capítulo anterior ao que nós lemos, no versículo 11 e 12, um anjo do Senhor veio a falar com Gideão, enquanto ele estava malhando trigo. Ele não estava na academia, ele não era grandão. Ele responde ao Senhor, sabe como? Eu sou o menor da minha família. Eu sou o mais fraco. Tipo assim, por que eu? Ele não exige que nós sejamos perfeitos. Aquele homem estava malhando trigo. E sabe como é que o Senhor chama ele? Poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Poderoso guerreiros. Não é a forma como lá fora nos vem. É como o Senhor nos enxerga. O Senhor chega para aquele homem, um anjo do Senhor chega para aquele homem e diz, poderoso guerreiro. E ele lá no trigo, ó. Vai ali para mim lutar contra 135 mil homens. Queridos, aquele homem diz para o Senhor tudo o que ele achava que ele era. Nós lemos aqui. Nós vemos também no capítulo 7, no versículo 10, que o Senhor percebe que ele estava como? Com medo. Se você está com medo, vá lá ao acampamento com o seu servo Pura e escute o que eles estão falando. Gideão, aquele homem que Deus escolheu para vencer 135 mil homens, estava com medo. Se você, nessa noite, estiver com medo, deixa eu te dizer uma coisa que Deus ministrou no meu coração. O medo nos conduz a ficar mais perto de Deus. O Deus viu que Gideão estava com medo. Eu e você podemos até ter medo, mas precisamos entender que Deus é quem luta por nós. Nós podemos ter medo sim, na batalha, no meio da guerra, mas nós cremos naquele Deus que nós percebemos e notamos a presença dele grandiosa aqui essa noite. Esse é o Deus. É esse Deus que entregou a vitória para aquele povo, entregou a vitória, dispensou aqueles 31 homens e 700 e deixou 300 para entregar uma vitória. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Se você está com medo, eu não sei como você está aqui essa noite, mas eu tenho a certeza de como você pode sair. É uma cura, é uma restauração no casamento, é a vida do seu filho, é a sua família, é uma causa na justiça, é o seu início na América. É o que é? Você está com medo? Não tenha medo. O Senhor, essa noite, a mensagem dele para mim e para você, sou eu que vou lutar por você, sou eu que vou te dar a sua vitória. Vai lá que eu vou te mostrar o que eu vou fazer na sua vida. É Ele quem te capacita para lutar as suas batalhas. Ele mandou que Gideão fosse lá para escutar o que ele já estava fazendo. O Senhor já está lutando por você. O Senhor te trouxe aqui essa noite para você escutar a vitória que Ele vai te entregar naquilo que você está buscando. Ele teve medo. Você está com medo, mas tenha certeza que a vitória é sua, meu querido.
É o Senhor que vai te capacitar. Não se auto-julgue. Não aceite julgamento de ninguém. De ninguém. Não permita que ninguém faça isso, meu querido. O que importa é como Deus te vê. Deus te enxerga como um guerreiro. Sim. Ele não me enxerga como um vendedor de brush cleaning. Ele não te enxerga como um pintor. Ele não te enxerga como um instalador de tile, não. Ele te enxerga como um vitorioso. Ele te enxerga como um vencedor. Os homens lá podiam ver um homem malhando trigo. Hoje aqui os homens podem nos ver como eles nos veem, mas o Senhor te vê como um vitorioso. O Senhor te vê como um guerreiro, sim. Ele te vê como alguém que vai entregar a vitória nas suas mãos. Esse é o Deus que entregou a vitória para Gideão e é o Deus que vai te entregar a sua vitória. Queridos, enquanto alguns viam uma prostituta, Jesus viu uma discípula. Aleluia. Não são os olhos dos homens que dizem quem nós somos. Deus não olhou para o passado daquele homem e muito menos para o presente, porque no presente ele estava lá, ó. Mas Deus o chama vitorioso guerreiro. Não tenha dúvidas de quem você é. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer quem você é. Você é um vitorioso. Você é um guerreiro. A mensagem é para você. É para você receber ela. A vitória é sua. Em nome de Jesus. Talvez você se enxergue como um trabalhador. Aleluia. Deus te enxerga como um guerreiro. Talvez você não entenda, queridos. Para chegar aqui essa noite, o Senhor já venceu batalhas para que você estivesse aqui. O Senhor tem vencido batalhas na sua vida que você não tem visto. O Senhor tem lutado por você. Deus nos enxerga como vitoriosos, queridos. Deus não olhou de certa forma e não mencionou para ele o que iria acontecer. Só o mandou fazer. Vá você no seu projeto. Faça o que você estiver fazendo. Não desista do seu projeto. Se tem algum projeto que Deus colocou no seu coração, não desista dele. Se tem algo que Deus prometeu para você, não desista dele. Se foi o Senhor que falou, a palavra do homem não vai atrapalhar isso na sua vida. Se você escutou algo negativo que te travou, isso não vai te travar mais tão pouco, em nome de Jesus. Você é um vitorioso no Senhor. Ainda que talvez você esteja com o seu coração contrito, ainda que hoje talvez você esteja num momento difícil, sentindo-se mal, sem valor, talvez uma situação difícil, não é assim que Deus te enxerga. Da forma como você está, aquele povo vivia em cavernas com medo, aquele homem era o único que estava lá malhando o trigo, mas o Senhor o chamou de vitorioso guerreiro. Eu não sei como você entrou, eu não sei como você se encontra, mas eu tenho certeza que o propósito do Senhor, como na vida de Gideão, vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Deus fará grandes coisas na sua vida, meu querido. Deus fará. Um Deus que nos conduz a grandes conquistas. As suas estratégias divinas não correspondem ao entendimento do homem. Gideão precisou confiar plenamente no processo. Depois de ficar somente Gideão e mais 300 homens, agora, como eu mencionei anteriormente, Deus o diz para ir até o acampamento do inimigo com mais um. Aos olhos dos homens, uma loucura. Deus me deixa com 300 homens e depois me manda deixar eles para trás, ele pegar só um e ir até o acampamento inimigo. Isaías 55:8 diz assim: recebe isso, meu querido.
pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus pensamentos. Você não deu um glória a Deus? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus pensamentos. Aquilo que era impossível para qualquer um de nós, que era impossível para Gideão, que talvez você imagine que é impossível para você, o seu milagre, aquilo que você colocou na sua carta, talvez com dúvida, talvez com medo, talvez pensando negativamente, é isso aí que Deus vai te entregar na sua vida, é o seu milagre, e você está aqui para recebê-lo em nome de Jesus. Gideão, no versículo 10, repetindo pela necessidade, ele desce. Ele vai ali escutar o que Deus, a última mensagem que Deus diz para ele, até que ele vença aquela batalha. Você pode até não ver, você pode até não estar vendo, mas Deus, como fez na vida de Gideão, vai fazer na sua vida. Eu vou te mostrar, vá lá, Gideão, eu vou te mostrar a sua vitória. Aos olhos humanos, o mar vermelho não podia se abrir, mas o Senhor abriu. Aos olhos humanos, as águas do rio Jordão também não poderiam se abrir, mas elas se abriram. Aos olhos humanos, as muralhas de Jericó não poderiam cair, mas elas caíram. Aos olhos de Deus, um passarinho não poderia sustentar um homem durante 2 anos, mas ele sustentou. Aos olhos do homem, a farinha e o azeite, quando acaba, ele se desespera. Mas aos olhos do Senhor, a farinha e o azeite não acabam. Aos olhos do Senhor não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Aos olhos do Senhor, aos olhos do homem, Sadraque, Mesaque e Abidnego teriam morrido naquela fornalha. Mas olhos do Senhor, o Senhor estava lá com eles. O Senhor está no fogo com você. Eu não sei qual é essa luta, mas Ele está com você. Aos olhos do homem, o aleijado não voltaria a andar, mas aos olhos do Senhor, ele voltou. Aos olhos do homem, o cego não voltaria a enxergar, mas ele voltou a enxergar. Aos olhos do homem, tinha um homem pescando na praia, mas aos olhos do Senhor era um discípulo que iria pregar para 5.000 homens e ia se render ao Senhor. Aos olhos do homem, tinha um homem naquele madeiro, mas aos nossos olhos tinha um homem que é o Salvador dos céus e da terra, é o nosso Salvador. Aos olhos do homem, um assassino virou o maior implantador de igreja. Aos olhos de Deus, meus queridos, o Senhor quer fazer o mesmo pela sua vida. Um drogado, um viciado, um homem que estava com a vida no lixo, está hoje ministrando para a sua vida. Esse era eu. Aos olhos do homem, tinha acabado minha vida. Aos olhos do homem, já era, Lele, você acabou. Aos olhos do homem, você era um viciado em cocaína. Aos olhos do homem, você era um viciado no álcool. Aos olhos do homem, você era um adulto. Mas aos olhos do Senhor, eu hoje prego a palavra do Senhor. Aos olhos do homem, você é o que Deus te vê. Você é o que Deus fala que você é. Deus fez com Gideão e vai fazer com você também. Glórias ao teu nome. E eu gostaria de concluir, queridos. Não faz isso não. Eu vou concluir, queridos. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Antes mesmo daqueles 300, juntamente com Gideão, irem para a batalha, Jesus o adorou. Irmãos. Gideão o adorou. Deus permitiu que ele fosse até o acampamento e escutasse o sonho daqueles dois, de um homem contando para outro. Deus entregando aqueles 135.000 homens nas mãos dele. Eu não sei o que você veio pedir aqui essa noite. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu não sei o milagre que você veio buscar. Eu queria ler o versículo 22
do capítulo 7 para vocês. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com as suas espadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqueles homens precisaram somente quebrar o jarro, soar a trombeta e dar a honra e a glória ao Senhor. E o mover de Deus fez com que o outro exército se virasse um contra o outro e começassem a se matar. Essa noite, tudo que Deus, olha para mim, tudo que Deus precisa é que você levante a sua espada, que você creia no seu milagre, que você glorifique ao nome do Senhor ainda como Gideão fez. Ele ainda não tinha visto o que Deus tinha feito, mas ele já estava glorificando o nome do Senhor. Nesse momento, eu leio para vocês como terminou essa história. Capítulo 8, versículo 10. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades, a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército, Zeba e Zalmuna. E os 2 reis de Midian fugiram, mas eles os perseguiram e os capturou, derrotando também todo o exército. Derrotando também todo o exército. Quem luta por você é o Senhor. Confie nele. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar.